Imagine acordar com leões ao longe, ver o sol nascer no topo da África e terminar o dia em uma praia azul turquesa. Bem-vindo à Tanzânia. A Tanzânia não é apenas um país africano, ela é um dos lugares mais importantes da história da Terra. Muito antes de existirem mapas, fronteiras ou nomes, esta região da África Oriental já reunia condições raras para a vida florescer. O clima relativamente estável, a presença constante de água, as savanas abertas e a abundância de animais criaram um ambiente perfeito para algo extraordinário acontecer. Foi aqui que a humanidade começou sua jornada. Enquanto muitas civilizações contam sua história a partir de reis, impérios e batalhas, a Tanzânia conta a sua a partir de algo muito mais profundo: o surgimento do próprio ser humano. É neste território que encontramos alguns dos registros mais antigos da existência humana, preservados no solo africano como páginas silenciosas de um livro ancestral. No desfiladeiro de Olduvai, arqueólogos descobriram fósseis humanos que datam de mais de 2 milhões de anos. Ferramentas de pedra simples, ossos ancestrais e marcas claras de evolução revelam como nossos primeiros antepassados viveram, caminharam e aprenderam a sobreviver. Cada fragmento encontrado ali não fala apenas sobre a Tanzânia, mas sobre toda a humanidade. Essas descobertas mudaram para sempre a forma como entendemos nossa origem. Elas confirmaram que a África Oriental é o berço da humanidade, que antes de qualquer cultura, religião ou sistema político, existia apenas o ser humano aprendendo a existir em harmonia e em conflito com a natureza. O ambiente da Tanzânia foi decisivo para esse processo. As savanas abertas permitiam observar predadores à distância. A variedade de alimentos favorecia a sobrevivência. A presença de rios e lagos garantia água durante longos períodos. Tudo isso criou um laboratório natural onde a evolução humana pôde acontecer. Ao longo de milhares de anos, esses primeiros grupos humanos se espalharam, se adaptaram e deram origem a diferentes povos. A Tanzânia se tornou, então, um mosaico de culturas vivas. Hoje, mais de 120 grupos étnicos convivem dentro de suas fronteiras, cada um carregando uma visão única de mundo. Alguns desses povos mantêm até hoje modos de vida ancestrais, baseados na caça, na coleta e na observação atenta da natureza. Outros desenvolveram sociedades agrícolas e pastoris, construindo comunidades onde o coletivo sempre teve mais importância do que o indivíduo. Em muitos lugares, a riqueza não é medida por posses, mas por pertencimento e conexão. Na Tanzânia, a relação com a terra é profunda. A natureza não é vista como algo a ser dominado, mas respeitado. O ser humano não se coloca acima do ambiente, mas como parte dele. Essa visão moldou culturas inteiras e permanece viva até os dias atuais, transmitida de geração em geração. Mesmo com tamanha diversidade cultural, algo extraordinário aconteceu ao longo da história. Uma língua surgiu como ponte entre povos diferentes. O Swahili, resultado da mistura de idiomas africanos com forte influência árabe, tornou-se um elo cultural e social. Ele não pertence a uma única tribo, ele pertence a todos. Mais do que um meio de comunicação, o Swahili ajudou a construir identidade e união nacional, permitindo que comunidades distintas convivessem em um mesmo território, sem que precisassem abrir mão de suas próprias tradições. Na Tanzânia, falar sempre foi mais do que trocar palavras. Foi uma forma de criar convivência. Essa capacidade de unir diferenças é uma das marcas mais profundas da identidade tanzaniana. Um país construído não apenas sobre território, mas sobre entendimento mútuo.
um lugar onde o passado ancestral e o presente moderno coexistem. E essa é apenas a primeira camada da Tanzânia. A Tanzânia nunca foi um lugar isolado. Muito antes da chegada dos europeus, este território já fazia parte de uma rede global de conexões, comércio e culturas que se estendia por todo o Oceano Índico. Enquanto o interior do país era moldado pela savana, pelos lagos e pela vida selvagem, o litoral tanzaniano se abria para o mundo. O mar não era uma barreira, era um caminho. Durante séculos, embarcações vindas da Península Arábica, da Pérsia e do subcontinente indiano cruzaram essas águas. Elas traziam mercadorias, ideias, religiões e modos de vida completamente novos. Em troca, levavam ouro, marfim, tecidos, especiarias e histórias da África Oriental. Essas rotas comerciais transformaram profundamente a costa da Tanzânia. Portos se desenvolveram, cidades surgiram e uma nova identidade começou a se formar. Dessa mistura nasceu a cultura Swahili costeira, uma fusão única de África e Oriente Médio. Não era apenas uma combinação de povos, mas de visões de mundo. A arquitetura incorporou arcos, pátios internos e portas ricamente esculpidas. A culinária passou a misturar coco, especiarias, arroz e frutos do mar. A música, a religião e o cotidiano refletiam essa convivência entre culturas. No centro dessa história está Zanzibar. Zanzibar não é apenas um arquipélago paradisíaco. É um dos lugares mais simbólicos da história do Oceano Índico. Suas ruas estreitas, suas mesquitas antigas e suas portas de madeira trabalhadas contam histórias de séculos de encontros culturais. Cada detalhe carrega marcas do passado. Stone Town, o coração histórico de Zanzibar, foi durante muito tempo um dos principais centros comerciais da região. Mercadores se encontravam ali. Línguas diferentes se misturavam. Religiões conviviam lado a lado. Era um ponto onde o mundo se cruzava. Mas a história de Zanzibar também carrega sombras. Durante séculos, o arquipélago foi um dos maiores centros do comércio de escravos do Oceano Índico. Milhares de homens, mulheres e crianças foram capturados no interior da África e levados até a costa. Dali, eram vendidos e enviados para diferentes partes do mundo. Essa é uma parte dolorosa da história da Tanzânia e da humanidade. Ruas belas escondem memórias de sofrimento. Prédios históricos guardam ecos de vozes que não puderam ser ouvidas. Reconhecer esse passado é essencial para compreender a profundidade cultural e humana do país. A Tanzânia não construiu sua identidade ignorando essas cicatrizes. Pelo contrário, elas fazem parte da memória coletiva, fazem parte da história que precisa ser lembrada para que não se repita. Com o passar do tempo, Zanzibar e a costa tanzaniana continuaram a se transformar. A influência árabe trouxe o islamismo, que se espalhou pela região costeira e convive até hoje com o cristianismo e com crenças tradicionais africanas. Essa convivência religiosa moldou uma sociedade marcada pela tolerância e pelo respeito às diferenças. Enquanto isso, no interior do país, as culturas tradicionais continuavam a se desenvolver de forma relativamente independente. Tribos mantinham seus rituais, suas estruturas sociais e sua ligação direta com a terra. A Tanzânia se tornava cada vez mais um país de contrastes profundos. De um lado, o mar, o comércio, as influências externas e as cidades costeiras cosmopolitas. Do outro, a savana, os lagos, as montanhas e os modos de vida ancestrais preservados por séculos. Esses dois mundos coexistiam dentro do mesmo território. Essa dualidade moldou a alma da Tanzânia. Ela é, ao mesmo tempo, profundamente africana e conectada ao mundo.
tradicional e aberta na mudança, antiga e viva. Cada região carrega uma camada diferente da história humana. Quando os europeus finalmente chegaram em grande escala, no final do século XIX, encontraram um território complexo, culturalmente rico e estrategicamente importante. Não era uma terra vazia, era um espaço vivo, com povos, histórias e sistemas próprios. A chegada da colonização europeia não apagou o passado da Tanzânia, mas alterou profundamente seu curso. E é nesse ponto que a história do país entra em um de seus períodos mais difíceis e transformadores. Enquanto impérios surgiam e desapareciam, enquanto fronteiras eram traçadas e apagadas, algo permaneceu quase intocado na Tanzânia: a vida selvagem. Aqui, a natureza nunca foi apenas um pano de fundo. Ela sempre foi a protagonista da história. Grande parte do território tanzaniano é dedicada à preservação ambiental. Parques nacionais, áreas de conservação e reservas naturais formam um dos maiores sistemas de proteção da vida selvagem do planeta. Essa escolha não foi casual. Ela reflete uma compreensão profunda de que a natureza não é um recurso infinito, mas um patrimônio que precisa ser protegido. No coração desse sistema está o Serengeti. O Serengeti não é apenas uma paisagem bonita, é um dos ecossistemas mais antigos e estáveis da Terra. Suas planícies abertas se estendem até onde os olhos alcançam, criando o cenário perfeito para um dos maiores espetáculos naturais do planeta: a Grande Migração. Todos os anos, milhões de gnus, zebras e antílopes atravessam essas terras em busca de água e pastagens frescas. Eles se movem em um ciclo ancestral, guiados por instinto, clima e sobrevivência. Não há líder, não há começo nem fim claros, apenas movimento. Esse deslocamento em massa sustenta todo o ecossistema. Onde os herbívoros passam, a terra é renovada. Onde eles param, a vida floresce. E onde eles seguem, os predadores observam. Leões aguardam, guepardos correm, leopardos se escondem. Crocodilos esperam silenciosamente nos rios. Cada espécie cumpre seu papel em um equilíbrio delicado, moldado ao longo de milhares de anos. Não há excesso, não há desperdício. A vida e a morte fazem parte do mesmo ciclo. Observar esse fenômeno é entender de forma visceral como a natureza funciona quando não é interrompida. No Serengeti, o ser humano não dita as regras, ele observa e aprende. Outro lugar que impressiona pela intensidade da vida é a cratera de Ngorongoro. Formada a partir do colapso de um antigo vulcão, ela abriga um dos ecossistemas mais concentrados do mundo. Dentro de suas paredes naturais vivem milhares de animais em relativa harmonia. Elefantes caminham lentamente pelas planícies. Rinocerontes negros, raros e ameaçados de extinção ainda encontram refúgio ali. Búfalos, leões, hienas e inúmeras espécies de aves coexistem em um espaço relativamente pequeno, criando uma densidade de vida quase inacreditável. Ngorongoro é mais do que um parque, é um laboratório vivo. Um lembrete de como a Terra funcionava antes da intervenção humana em larga escala. Um retrato de equilíbrio que hoje se tornou exceção no mundo moderno. A Tanzânia abriga ainda outros ecossistemas igualmente importantes. Florestas tropicais, pântanos, lagos e montanhas criam uma diversidade ambiental rara. O Lago Vitória, o maior da África, sustenta milhões de pessoas. O Lago Tanganica, um dos mais profundos do mundo, abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Essa diversidade faz da Tanzânia um dos países com maior biodiversidade da África, mas também traz responsabilidades enormes. Preservar não é simples.
A pressão do crescimento populacional, do turismo e das mudanças climáticas coloca desafios constantes. Ainda assim, a Tanzânia se destaca por priorizar a conservação como parte de sua identidade nacional. O turismo de safari, por exemplo, não é apenas uma atividade econômica. Ele é uma ferramenta de preservação. Parte significativa dos recursos gerados retorna para a proteção ambiental e para comunidades locais. O objetivo é criar um ciclo em que a natureza viva seja mais valiosa do que qualquer exploração predatória. Essa relação entre pessoas e ambiente não é nova na Tanzânia. Ela ecoa a visão ancestral dos povos que sempre viveram nessas terras. A ideia de que o ser humano não está acima da natureza, mas dentro dela. Viajar pelos parques nacionais do país é experimentar algo raro no mundo atual. Silêncio. Um silêncio profundo, interrompido apenas pelo vento, pelo canto das aves ou pelo rugido distante de um leão. Nesse silêncio, a presença humana parece pequena. E talvez seja exatamente isso que torna a experiência tão poderosa. A natureza da Tanzânia não impressiona apenas pela beleza. Ela confronta, ela lembra, ela ensina. Ensina sobre limites, sobre interdependência e sobre o preço de ignorar os ciclos naturais. Em um planeta cada vez mais urbanizado, lugares como Serengeti e Ngorongoro não são apenas destinos turísticos, são arquivos vivos da história da Terra, guardiões de um equilíbrio que a humanidade começa lentamente a compreender novamente. E enquanto a vida selvagem continua seu curso ancestral, um gigante silencioso se ergue acima da savana, observando tudo de cima. Uma montanha que se tornou símbolo não apenas da Tanzânia, mas de todo um continente. Acima das planícies do Serengeti, acima das florestas dos lagos, ergue-se uma presença constante e silenciosa. Um gigante que domina o horizonte da Tanzânia e se tornou símbolo de todo um continente. O Monte Kilimanjaro. Localizado no norte da Tanzânia, o Kilimanjaro é o ponto mais alto da África, com quase 6.000 metros de altitude. Diferente de outras grandes montanhas do mundo, ele se ergue isolado, sozinho, como se tivesse sido colocado ali para lembrar a todos da força da natureza. Sua formação vulcânica criou diferentes zonas climáticas ao longo da subida. Florestas tropicais dão lugar a campos abertos. Depois, paisagens áridas e geladas surgem, até que o topo, coberto por gelo e silêncio, se revela. Subir o Kilimanjaro é atravessar vários mundos em uma única jornada. Mas a experiência vai além do físico. Para muitos, a escalada do Kilimanjaro é um ritual, uma travessia interior. Cada passo exige esforço. Cada respiração se torna consciente. O corpo desacelera, a mente se aquieta e o silêncio começa a ocupar espaço. Não há pressa, não há distrações, apenas o caminho. Chegar ao topo não é sobre conquista, é sobre humildade. Lá em cima, a vastidão do continente se revela e a presença humana parece pequena. É impossível não refletir sobre a própria existência diante de tamanha grandiosidade. O Kilimanjaro não é apenas uma montanha, é um espelho. Ele reflete limites, força e fragilidade. E talvez por isso seja tão simbólico para a Tanzânia, um país onde a natureza não é apenas admirada, mas respeitada. Depois da savana, das planícies e das montanhas, a Tanzânia revela um último contraste, um contraste que suaviza, desacelera e acolhe. Zanzibar. No Oceano Índico, o arquipélago surge como um refúgio. Praias de areia branca, águas azul turquesa e um ritmo de vida que parece não se preocupar com relógios. Aqui o tempo se comporta de outra forma. As horas passam devagar.
Os dias convidam à contemplação. Zanzibar é mais do que um destino paradisíaco. É um espaço de pausa, um lugar onde o corpo descansa e a mente se solta, onde caminhar sem destino é parte da experiência, onde o som do mar substitui o ruído do mundo moderno. As marcas da história continuam presentes. Stone Town guarda memórias de encontros culturais, de dor e de resistência, mas também guarda a resiliência, a capacidade de seguir adiante sem apagar o passado. Esse equilíbrio entre memória e leveza faz de Zanzibar um fechamento perfeito para a jornada pela Tanzânia. Depois de entender a origem da humanidade, atravessar séculos de história, testemunhar a força da natureza e enfrentar os próprios limites, o arquipélago oferece algo essencial: silêncio. Silêncio para absorver, silêncio para refletir, silêncio para simplesmente existir. A Tanzânia é um país de contrastes profundos. É antiga e viva, selvagem e acolhedora, espiritual e concreta. Em um mesmo território convivem o início da humanidade e os desafios do mundo moderno. Viajar pela Tanzânia não é apenas conhecer paisagens impressionantes, é atravessar camadas do tempo. É caminhar por um lugar onde o passado ainda respira, onde a natureza lembra todos os dias que a vida não precisa ser controlada para existir. Em um planeta cada vez mais acelerado, a Tanzânia oferece algo raro: perspectiva. Perspectiva sobre quem somos, sobre de onde viemos e sobre como escolhemos viver. Talvez seja por isso que esse país marque tão profundamente quem o conhece, porque no fim a Tanzânia não fala apenas sobre África, ela fala sobre humanidade. Aqui tudo começou. E talvez por alguns instantes a gente consiga lembrar disso.